sorriso, um carinho, uma oração. Gotas de luz rompendo a escuridão. Sementes da paz germinando em cada coração. Com paciência e ação. Esforço a mais, um gesto de paz, numa corrente de amor que não se desfaz. Vamos construindo, construindo a paz. Com coragem pra mudar, humildade pra espalhar a palavra de Jesus. Inundando o coração, transbordando a emoção de estar mais perto de Deus. Com coragem vamos alcançar a paz, construindo a paz, a paz. Sorriso, um carinho, uma oração. Gotas de luz rompendo a escuridão. Sementes da paz germinando em cada coração. Com paciência e ação. Esforço a mais, um gesto de paz, numa corrente de amor que não se desfaz. Vamos construindo, construindo a paz. Com coragem pra mudar, humildade pra espalhar a palavra de Jesus. Inundando o coração, transbordando a emoção de estar mais perto de Deus. Com coragem vamos alcançar a paz, construindo a paz, a paz. Boa noite, meus queridos. Que bom que mais uma vez estamos reunidos, estamos buscando juntos nos esclarecimentos que a doutrina espírita nos traz, esclarecimentos estes que são sempre embasados nos ensinamentos do Cristo, nas suas parábolas, e a gente tenta, de uma maneira bem simples, trazer então o que a doutrina espírita nos propõe acerca dessas parábolas, desses ensinamentos. Gratidão por estarmos entrando em vossos lares, tendo a companhia de vocês, que possamos permanecer em harmonia, abraçados pelo amor e pela paz de Jesus. Para o trabalho dessa noite, então, nós contamos com a Bruna na técnica,
com o Sandro e com a Lide. Então, passando para a Lide, que ela possa deixar já o seu boa noite inicial, Lide. Boa noite, meus queridos amigos, meus colegas, boa noite ao pessoal que está nos assistindo. É realmente uma alegria e um prazer estar fazendo parte dessa roda de conversa que muito me ensinou desde o nosso estudo dela no domingo, e eu espero poder compartilhar com vocês um pouquinho do conteúdo desse capítulo. Um bom estudo para todos. Sandro. Boa noite, minhas queridas colegas, aos que nos ouvem. Mais uma vez, então, estamos aí. Eu até não saberia dizer quantos encontros nós já fizemos, mas foram vários, né? Nós já estamos íntimos uns dos outros. E que essa condução desse trabalho possa realmente estar formando uma ideia mais abrangente do que Jesus tentou nos dizer, baseado nas orientações da doutrina espírita, né? que traz essas informações pelos estudos de Kardec e pelas instruções dos espíritos, né? Não são palavras nossas, nós somos só os instrumentos dessa divulgação para que todos ouçam. Então, que nós possamos estar protegidos de nós mesmos, né? Para que nós sejamos íntegros e verdadeiros naquilo que nós possamos trazer àqueles que nos ouvem. Então, uma boa noite a todos, um bom trabalho para todos nós. Obrigado, meus queridos. Então, hoje, dando sequência ao nosso estudo, à nossa roda de conversa, nós vamos ver o capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, muitos os chamados, poucos os escolhidos. E ele começa o capítulo com uma parábola, a parábola do festim das bodas. Eu vou trazer ela na íntegra, para que depois nós possamos discorrer os assuntos sobre ela. Falando ainda por parábolas, disse-lhes Jesus: o reino dos céus se assemelha a um rei, que, querendo festejar o casamento de seu filho, enviou seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Estes, porém, recusaram ir. O rei enviou outros servos com ordem de dizer da sua parte aos convidados: preparei o meu jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados. Tudo está pronto, vinde às bodas. Eles, porém, sem darem importância a isso, lá se foram. Um para a sua casa de campo, outro para o seu negócio. Os outros pegaram os servos e os mataram, depois de lhes haverem feito muitos ultrajes. Sabendo disso, o rei se tomou de cólera e, mandando contra ele seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Então disse a seus servos: o festim das bodas está inteiramente preparado, mas não eram dignos os que para ele foram chamados. E depois as encruzilhadas e chamai para as bodas todos quantos encontrardes. Os servos então saíram pelas ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus. A sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. O rei entrou em seguida para ver os que estavam à mesa. E percebendo um homem que não vestia a túnica nupcial, disse-lhe: meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Então disse o rei à sua gente: atai-lhe as mãos e os pés, e lançai-o nas trevas exteriores. Aí é que haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Isto está em Mateus, capítulo 22, versículos de 1 a 14. Sandro, aqui Jesus compara essa parábola do festim das bodas. Como quase todas as parábolas de Jesus, né? Se pegar e tomar o pé da letra, ela parece até infantil, né? Porque
Como é que pode alguém ter tanta resistência para ir numa festa, né? E mais do que isso ainda, pegar aqueles que os convidaram e massacrar ainda, né? Então parece quase uma história para se contar para criança, né? Mas só que Jesus era muito sábio, usava essas figuras, né, do vulgo daquela época para explicar ou o que já estava acontecendo ou o que aconteceria. Jesus tinha ele trabalhava tanto como um evangelizador quanto um próprio profeta também, né? Ele mostrava o que aconteceria. E nesse caso, ele compara essa festa ao reino de Deus. E quando ele fala dos convidados, dos primeiros, aqueles que recusaram, ele estava se relacionando aos hebreus. Os hebreus que foram os primeiros a receber a palavra de Jesus, do reino de Deus, porque foram os primeiros povos que cultivavam monoteísta e não tinham idolatrias. Então, eles eram os povos que estavam preparados para ser os primeiros convidados. Certo? Quem é que eram os seus trabalhadores, né, os enviados do Senhor? Eram os profetas. Eram os profetas que foram exortar, que foram chamar esses hebreus para a lei de Deus, para fazer parte do reino divino. Né? E o que aconteceu com eles? Eles foram ignorados. E muitos foram massacrados, como a própria história conta, tentando pregar o cristianismo. Né? E aqueles segundos convidados que viraram as costas para os servos do Senhor e foram a seus campos e tal. Esse se refere a todos nós que não temos tempo ou não temos disposição para ouvir aquilo que é eterno, para ouvir as coisas que são do reino de Deus. Estamos preocupados com a nossa vida atual, com os nossos problemas atuais, da atual encarnação, das coisas materiais, e esquecemos de receber o convite para essa festa, daquilo que é espiritual, daquilo que é eterno, né? Então, nós somos essa parcela que recebeu o convite e não massacrou, mas também não fugiu, né, do convite. E antes da vinda do Cristo, os únicos povos que eram monoteístas eram os hebreus. Então, eles eram os únicos que estariam mesmo aptos a receber esse convite para esse festim, certo? Mas eles negaram esse convite. Os judeus, por exemplo, eles já repeliam a idolatria, né? Também mas, de novo, eles repeliam a idolatria, mas eles cultuavam mais o culto externo, que era uma característica muito forte ainda do judaísmo. Também não estavam se introspectando e também não aceitaram essa ideia. Foi então que Jesus pega e diz que era para convidar todos. O que são esses todos? Lembrando que quando se fala de judeus, esses que negaram a proposta do plano celestial eram mais os fariseus e os saduceus, das tribos todas aquelas, e esses eram os que estavam mais desequilibrados e mais negavam a ideia do Cristo. Né? Então Jesus, na parábola, diz que convide a todos, das encruzilhadas, os bons e os maus. Isso aí foi o convite que se fez depois para a humanidade, para todos os povos, para os que eram idólatras, para os que eram politeístas, ou seja, Jesus conclama a todos para conhecerem o cristianismo. Né? E aí, parte de todos se fazem presente essa festa. Aí vem Jesus, né, e diz assim, tá, mas para aí, você chegou na festa, mas você não está com o traje certo. Você não está com o traje nupcial. E o que é esse traje nupcial? É o coração puro, é o devotamento, é a abnegação, é o perdão, é a indulgência. Esses são os trajes que vão fazer com que nós sejamos os convidados escolhidos e aceitos no festim de núpcias, aceitos no reino de Deus. É por isso que essa parábola diz, e esse capítulo diz, que haverão muitos os chamados e poucos os escolhidos. Porque ele chamou os hebreus, ele chamou depois os judeus, ele chamou todas as tribos, mas ele só acolheu quem estava com a vestimenta do amor, da caridade. É esses que serão os escolhidos, e não necessariamente todos os chamados. Obrigado, Sandro.
Dando sequência, então, ao nosso capítulo, a gente encontra a parábola da a porta estreita. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e espaçoso o caminho que a ela conduz. E muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que a ela conduz, e quão poucos a encontram. Isto está em Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14. Lide, essa outra parábola da porta estreita, o que nos esclarece a doutrina espírita sobre esta parábola? O item 5, Ju, desse capítulo vai trazer a explicação da doutrina espírita, né? E ele nos traz que a porta da perdição é larga porque as más paixões são numerosas e o caminho do mal é muito frequentado. E a da salvação é estreita porque o homem que deseja atravessar essa porta, ele precisa fazer esforço para combater as más tendências. E para isso precisa coragem e resignação. E nem todos podem, nem todos possuem essa resignação. Essa parábola, além das outras, como o Sandro falou, no entendimento da luz, a luz da doutrina espírita, fica muito mais compreensível, porque ela nos mostra um Deus justo, um Deus que é todo amor e todo bondade, e que não dificulta a passagem para quem ele deseja ou não. Então, no item 5, ele nos esclarece que a porta da salvação não é estreita para a humanidade em geral, mas apenas para uma parcela dessa população, que está no próprio estado evolutivo nosso, situado no mundo de prova e expiação. E aí a doutrina entra com a pluralidade da existência, com a reencarnação, nos dando o esclarecimento para isso. Ju, a porta estreita, ela nos mostra e nos põe à prova a nossa evolução. Essa parábola, ela deixa a reflexão que a passagem por essa porta estreita implica no cumprimento dos nossos deveres, no combate das nossas más tendências. A gente tem que fazer o sacrifício dos nossos vícios e das nossas paixões. E aí sim a porta estreita se apresenta para nós. Obrigado, Lide. Sandro, dando sequência, então, nós vamos à outra parábola que diz: nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Apenas entrará aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos nesse dia me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos em teu nome o demônio? Não fizemos muitos milagres em teu nome? Eu então lhes direi em voz alta: afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. Mateus, capítulo 7, versículos 21 a 23. Todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino do céu, Sandro? A própria parábola diz, né, não os que dizem, mas os que fazem. Então, aqueles que proclamam, né, a missão de Jesus, só dizendo Senhor, Senhor, né, que chama Jesus de mestre, mas nem por isso se torna melhor, vive só por atos externos de devoção, se diz um discípulo de Jesus, mas não perdoa, não é caridoso, não é amável, né? Então, não é indulgente como deveria ser. Né? Então, esses que só dizem, que só pregam, e isso serve principalmente também para nós que estamos aqui, ó, falando a palavra de Jesus, tentando mostrar o que Jesus queria dizer. Se nós usarmos só da nossa palavra, nós estaremos sendo como os fariseus, que é o que Jesus diz. Né? Que tinha amor só nos lábios, mas não no coração. Que eram túmulos caiados por fora, mas podres por dentro. Então,
que ele dizia? Que ele não sabia quem eram aqueles que não estivessem de acordo com a lei dele, com a lei de amor, com a lei de caridade. Que aquele que falava em nome do Senhor, mas destila ódio, destila rancor, não pode estar falando, não pode estar agindo em nome do Senhor. Então, e as palavras de Jesus, elas são eternas, porque elas são a verdade. Então, as palavras de Jesus, elas não são só o passaporte para o plano celestial. Ela é também a condição que vai nos trazer paz, vai nos trazer tranquilidade, que vai nos trazer estabilidade nas nossas emoções, E aí nós poderíamos pedir que as pessoas leiam a parábola da casa na rocha ou na areia. Então, aqueles que falam só as coisas de Jesus, é como se construísse a sua casa evangélica na areia. Na primeira vicissitude, no primeiro percalço, desaba. Porque não vivenciou isso. Está no intuito de dizer Senhor, Senhor. Mas Jesus espera que nós façamos. E aquele que se introspecta desse evangelho, dessa palavra, é como se construísse a casa na rocha. Pode vir a tempestade, pode vir a intempérie, e ela ficará de pé, porque ela é convicta. Mas para isso é importante que a gente tenha o conhecimento da vida futura, da pluralidade das existências, que todas as parábolas de Jesus nos trazem para essa reflexão. Para que nós entendamos que quando Jesus nos pedia algo, nos sugeria algo, não é para esse tempinho que nós estamos aqui. É para algo muito maior do que isso. E aí, então, elas começam a ter sentido. Construir na rocha, como pode ser na rocha se a minha encarnação vai durar 20, 30, 50, 70 anos? O que é isso diante da eternidade? Rocha significa muito mais do que isso. A solidez da rocha é muito mais do que isso. É quase uma infinidade de tempo. Então, dizer Senhor, Senhor, não nos habilita, não nos dá o passaporte. Agora, viver e exercer aquilo que Jesus espera de nós, isso sim. Isso é o que vai nos fazer os convidados do festim lá também, para que nós possamos fazer parte da festa e com a túnica certa. Obrigada, Sandro. Outra parábola que tem esse capítulo é: muito se pedirá a quem muito recebeu. E diz assim: o servo que souber da vontade do seu amo e que, entretanto, não estiver pronto e não fizer o que dele queira o amo, será rudemente castigado. Mas aquele que não tenha sabido da sua vontade e fizer coisas dignas de castigo, será menos punido. Muito se pedirá àquele a quem muito se tiver dado, e maiores contas serão tomadas àquele a quem se haja confiado mais coisas. Lucas, capítulo 12, versículos 47 e 48. Lide, que explicação encontra essa máxima segundo os ensinamentos dos Espíritos? Ju, quem quer que conheça os preceitos de Cristo e não os pratique, é certamente culpado. O Evangelho se acha espalhado entre as religiões cristãs e muitos não o leem. Ou os que leem e não entendem. Então, acaba que as palavras de Jesus está esquecida, não está praticada, perdida entre a maioria dos homens. E aí que os ensinos dos espíritos, essa máxima se aplica muito bem, porque o espiritismo está ao alcance de todos. Letrado, iletrado, crente, incrédulo, cristão ou não, todos podem receber, porque os espíritos se comunicam em toda parte. E aí, aos espíritas, será muito pedido, porque a gente recebeu muito. Mas aqueles que aproveitaram desses ensinos do mestre, muito será dado. Aquele, então, Ju, que teve contato com os ensinos de Cristo, mas que teve leve interesse,
alguma curiosidade, mas não fez uma reforma íntima. Esse é muito culpado, porque ele teve meios de conhecer a doutrina do Cristo, mas não soube praticá-la. Obrigado, Lide. Já nas instruções dos Espíritos, no item 14, diz assim: dar-se-á aquele que tem. Tendo muito cuidado com o que ouvis, porque usarão para convosco da mesma medida com que houverdes medido os outros. E ainda se vos acrescentará, pois dar-se-á ao que já tem, e ao que não tem, até o que tem lhe se tirará. Marcos, capítulo 4, versículos 24 e 25. Sandro, meditando sobre essa máxima, dar-se-á aquele que tem. O que nos esclarece a doutrina espírita sobre esse tema? Parece um privilégio isso, né? O cara que já tem é que vai ganhar, né? E aí nós sabemos que não existe privilégio. Não existe privilégio diante da justiça divina. Então, o que significa isso? Dá-se àquele que tem e tira-se do que não tem. Aquele que tem é aquele que recebeu o sentido da palavra, da doutrina, da ideia cristã, e não precisa ser necessariamente do Cristo. Nós falávamos no estudo do domingo que tem muitos povos que não têm Cristo como a sua baliza, mas são excelentes cristãos, né? Exercem a lei do amor, da caridade, de uma forma fantástica, né? Então, o que significa? São aqueles que têm o sentido da palavra divina, independente do que sejam, né? E que recebeu isso porque estava apto a receber, aceitou receber. Se nós fizermos a conexão com os convidados do festim, a mesma coisa, foi convidado e decidiu ir. Então, a esses esforços será dado mais dádivas. É a lei de causa e efeito. Aquilo que você planta, você colhe. Então, quanto mais você tem, se você cultiva e se você alimenta, mais será brindado por isso que você já tem. Os teus tesouros vão aumentar nesse sentido, né? As tuas graças serão mais abundantes ainda, porque você já conhece, né? E faz por merecer o que conhece e trabalha para que esse conhecimento e essa ação se expandam. Tirar daquele que não tem ou tem muito pouco. É óbvio que Deus não retira nada de ninguém, né? Senão seria contra até a própria bondade e justiça, né? A interpretação disso é a seguinte, é que a própria pessoa é que perde aquilo que tinha. A própria pessoa perde aquilo que tinha. Pela descrença, por aquela conotação que nós falamos antes de querer cuidar só do seu dia, só do seu momento atual, perde aquilo que já tinha. A informação que já tinha, que é o que a Lide falou muito bem, daqueles que têm o contato, mas não exercem. Então, ela está muito correlacionada, essa passagem, com ela que a Lide falou, né? Então, esses é que são o problema, os que perdem. Daí, o espírito aqui, ele usa de uma analogia com um pai que deixa uma terra de herança para o seu filho, né, uma terra produtiva, e esse filho, por negligência, não trabalha a terra. A terra não sendo trabalhada, ela vai ficar tomada por invasoras, por doenças, né, e vai perder o seu valor, vai perder a sua riqueza. Já em contrapartida, se ele cultiva, se ele cuida, se ele escolhe a boa semente, ela frutifica, ela prospera, ela vale 1000, ela vale 100, ela vale 30, ela vale 60 por um. Então, essa que é a conotação. Não é tirar de quem tem, é você deixar ser tirado. Então, o que Jesus nos convoca? Para esses que estão perdendo, né? Que peguemos os arados, né? As enxadas, e trabalhemos para que essa herança deixada pelo Pai, que é o conhecimento das leis divinas, do Evangelho, seja cultivada,
seja adubada com os sentimentos do amor, com os sentimentos da gratidão, né? Que os insos sejam cortados, que são os nossos vícios, as nossas virtudes, possam ser arrancados um a um para que a nossa planta prospere. Então é nesse sentido que Jesus fala que será dado aos que têm e tirado dos que não têm. Então veja bem, o início de tudo isso, como nós já falamos várias vezes, é a vontade. Você precisa estar apto a receber o convite. Você precisa se sentir convidado. E lembrando, né, que estar sempre com a roupa das núpcias, né? Porque senão também não seremos bem aceitos no reino de Deus. Obrigado, Sandro. Lide, basta a nós dizermos que somos cristãos para estarmos de acordo com o que nos propõem os ensinamentos do Cristo? Dá para tirar muito do que o Sandro falou e trazer nessa resposta também. E aí eu vou complementar dizendo que a gente deve procurar os verdadeiros cristãos através das suas obras, não só na palavra. Ainda hoje, a gente pensa, muitos pensam, que frequentar um templo religioso, repetir orações decoradas, aquelas da ponta da língua, mas que não são do coração, ser batizado, ter horário num culto, médiums que frequentando um centro espírita uma vez por semana, colegas, nós, da roda de conversa, que acham que trabalhar uma vez por semana é ser cristão, dá direito ao reino do céu. É muito mais profundo que isso. É preciso obra, é preciso reforma íntima, para receber as bênçãos divinas. Deus exige de nós mais esforço, combater as nossas imperfeições e cada dia amanhecer um pouquinho melhor. Aproveitar a nossa estadia na Terra para evoluir. Ser cristão é aceitar um Deus perfeito, que não tem preferência, que não existe discriminação e nem privilégio, que todos temos e somos criaturas com livre-arbítrio, e por isso estamos onde estamos. O item 16 fala sobre a árvore, os bons frutos, e nós comentamos no domingo sobre estar na sombra da árvore. Cada um vai estar na sombra que merece. Jesus pede de nós, então, que a gente seja bom cristão através das nossas obras. Obrigado, Lide. E trazendo tudo isso que foi dito, né, que a gente buscou aqui junto, trazendo para as sucessivas reencarnações, né, para a pluralidade dos mundos habitados, quando falava de muito será cobrado daquele que souber, então também a gente pode trazer para a nossa atual encarnação, que enquanto estamos na erraticidade, estamos também recebendo toda essa instrução. Quando a gente desce, a gente tem que fazer uso disso, né? Como tu disse, a cada dia se lapidar um pouquinho, domar as nossas más tendências, as nossas más inclinações, vencer o nosso orgulho, o nosso egoísmo, essas chagas. Então, será cobrado porque a gente teve acesso a isso. E a doutrina espírita, ela nos propõe isso, ela nos traz a pluralidade das existências, as reencarnações, a justiça divina, a bondade divina. Então, que a gente possa realmente aproveitar isso, esse conhecimento que nos chega para sermos melhores e estarmos com a roupa adequada, que é do amor, da caridade, né? Então, que a gente não perca a oportunidade de estar fazendo diferente e de não sermos só cristãos de dizer que somos, mas possamos mostrar pelas nossas obras que somos realmente seguidores do Cristo.
Foi muito bom, meus queridos, o estudo de hoje. Foi muito bom os esclarecimentos que a doutrina espírita nos trouxe e da gente poder partilhar com os irmãos. Então, indo para a parte final da nossa roda de conversa, eu pediria então que a Lide já pudesse deixar então o seu boa noite, Lide. Boa noite, amigos. Eu fico realmente encantada em cada roda de conversa, em cada grupo do estudo, nossas reuniões de domingo, o quanto está sendo esclarecedor e o quanto a doutrina espírita me traz conforto. Então, eu espero que cada um que está assistindo em casa também possa receber esse alívio. Eu desejo a todos uma semana cheia de luz, cheia de amor, e que possamos nos encontrar de novo aqui na próxima quinta-feira. Um beijo. Sandro. Então, a Lide falou ali que para ser bons cristãos tem que ter obras, né? Mas as obras que Deus enxergue, não as obras que saltam aos olhos dos homens. E essas obras não precisam ser grandes monumentos. Elas começam em nós, na nossa melhoria, na nossa capacidade de perceber os nossos problemas, de nos avaliar quando a tempestade chega, né? Bom, a gente faz análise em relação a nós mesmos na tempestade. Quando a tempestade emocional chega, aí nós vamos ver como que nós estamos em relação a nós. Fora isso, nós podemos a cada instante ver como nós estamos em relação aos outros. Mas sempre lembrando, o que Jesus nos pede não são grandes obras, são obras contínuas, pequenas, mas contínuas, para que nós possamos ser os convidados. Mas mais do que isso, não adianta nós querermos ser só os convidados. Lembremos que nós temos que estar com a roupa certa. Então, é ser convidado pelo conhecimento da doutrina de Jesus, mas poder ficar no festim, porque nós exercitamos esses aprendizados. Então, que Jesus nos auxilie nisso. É uma tarefa aparentemente simples, mas de uma enorme dificuldade, tanto que nós estamos aí já há várias encarnações buscando as mesmas coisas. Evoluímos lentamente, mas o roteiro está aí. A gente pode buscar com segurança na doutrina do Cristo o que deve ser feito. Então, que esses estudos também possam ajudar e que nós não sejamos só amor, tenhamos amor só nos lábios, né? Tenhamos também no coração. Que Jesus nos auxilie a sermos esses convidados bem vestidos para o festim. Boa noite a todos, um abraço fraterno e até o próximo encontro. Boa noite, meus queridos. A Bruna também deixa o seu boa noite, seu abraço a todos. Que possamos nos encontrar na próxima semana. Um abraço e que possamos continuar amparados e envolvidos pelo amor e pela paz de Jesus. Boa noite. Um sorriso, um carinho, uma oração, gotas de luz rompendo a escuridão, sementes da paz germinando em cada coração, com paciência e ação. Esforço a mais, um gesto de paz, numa corrente de amor que não se desfaz. Vamos construindo a paz.
com coragem pra mudar, humildade pra espalhar a palavra de Jesus, inundando o coração, transbordando a emoção de estar mais perto de Deus. Com coragem vamos alcançar a paz, construindo a paz, construindo a paz. Um sorriso, um carinho, uma oração, gotas de luz rompendo a escuridão, sementes da paz germinando em cada coração, com paciência e ação. Esforço a mais, um gesto de paz, numa corrente de amor que não se desfaz. Vamos construindo, construindo a paz, com coragem pra mudar, humildade pra espalhar a palavra de Jesus, inundando o coração, transbordando a emoção de estar mais perto de Deus. Com coragem vamos alcançar a paz, construindo a paz, a paz.